voltamos e hoje com o nosso querido Richard Simonetti, escritor, expositor espírita, pesquisador, nos dando aqui a honra da sua presença, da sua participação no Dualidade. E nós estamos falando de desemprego, de depressão, das coisas atuais que acontecem, principalmente no Brasil, no mundo. E queremos falar também, Richard, sobre a importância do apoio familiar, do evangelho no lar, para essas pessoas que se encontram nessa fase aí, até de desânimo. Muitas vezes, pessoas procuram emprego, não conseguem, ou então vão para caminhos que não é o perfil e acaba achando que está num beco sem saída. Como que a família, como que o evangelho no lar, como que dentro da visão espiritual a gente pode também ir devagarinho mudando esse quadro? Um dos grandes problemas que enfrenta o desempregado é justamente ele cair na inconformação, no desespero, na revolta, né? Pessoas que se revoltam até contra Deus, porque de repente não podia estar nessa situação, tem tantos compromissos. Isso é o pior caminho que a pessoa pode escolher. Quer dizer, quando você está enfrentando dificuldades, aí é que deve se ligar mais, buscar o apoio da espiritualidade, porque aquilo que eu comentei, os nossos mentores têm todo o interesse de que nós resolvemos a nossa situação. Nenhum mentor espiritual, nem Jesus, nem Deus, ninguém quer que a gente passe fome, que a nossa família esteja em uma situação problemática dessa natureza. Há o apoio da espiritualidade. Agora a pessoa tem que fazer por receber esse apoio. Você falou em evangelho no lar, beleza, né? Quando a família se reúne para estudar o evangelho, fazendo uma oração, buscando a inspiração dos bons espíritos, isso não só melhora o ambiente da casa, né? De forma que as pessoas não entrem em parafuso, né, numa situação dessa natureza, como favorece a influência dos bons espíritos, no sentido de superar essa situação. Não há dúvida nenhuma que o comportamento, a maneira de ser da pessoa no enfrentar essa situação, é um dos grandes recursos para que o problema seja superado. Né? E a família? O que a família tem que fazer para aquele que não está conseguindo um emprego? Agora tem muita paciência, né? Porque a pessoa tende a se irritar, a pessoa fica agressiva, né? Eu vejo acontecer muito isso. Mas e daí? Se a família tem uma certa compreensão, que nem sempre acontece também, é tolerar, é orar muito, né? A gente precisa orar muito nessa situação para preservar a harmonia doméstica, porque se além do desemprego ocorre a desarmonia doméstica, daí tudo complica, né? E, infelizmente, o que nós notamos, principalmente na classe pobre, isso é uma das coisas lamentáveis de situação dessa natureza, é que o chefe de família, às vezes, já vai embora, né? É interessante. Eu vejo acontecer com muita frequência. A situação ficou difícil, ele vai embora. Ele deixa a responsabilidade de lado, deixa a família e filhos, a esposa e filhos. Já vi, nós atendemos no centro, isso acontece em todo lugar, né? Então, senhoras com filhos que o marido simplesmente foi embora, porque estava desempregado, porque a situação era precária, né? Para ele é um ato egoístico, não resta dúvida nenhuma. Isso daí é o cúmulo do egoísmo. A pessoa se furta a responsabilidade porque o peso ficou muito grande, eu vou cuidar da minha vida e vai por aí. É uma pena. Isso acontece bastante. E quando a gente é pego de surpresa, Richard, a pessoa realmente sustenta uma família, os seus filhos, muitas vezes a pessoa sozinha, que hoje em dia é fácil a gente ver não só ou a mãe ou o pai sozinhos, separados, sustentando os filhos, e perde o emprego, que pega assim essa situação de surpresa. Como que essa pessoa pode reagir? Aquilo que a gente está falando, né, Celina? É procurar os valores espirituais, porque nós temos que nos compenetrar disso, sempre temos apoio da espiritualidade. Agora, esse apoio só será assimilado na medida em que nós estabelecemos a sintonia. Mas e se às vezes a pessoa não frequenta uma casa espírita ou não tem o conhecimento cristão, independente de ser espírita ou não, como é que a gente pode ajudar de alguma forma? Na verdade, um dos grandes problemas que nós temos nessas situações, como está acontecendo no Brasil, é o descaso da população em relação ao problema, né? O descaso no sentido de que as pessoas não se envolvem, não se preocupam. Nós conseguimos conviver, essa é a grande verdade, nós conseguimos conviver com a miséria da periferia. É uma coisa que eu imagino que populações do futuro, quando o evangelho realmente prevalecer, e a Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações orientado pelo egoísmo e as pessoas sejam realmente solidárias, nós não teremos mais essa coisa da pessoa ter a sua vidinha, o seu emprego, estar bem de vida e tudo, e conseguir conviver com o fato de ter gente morrendo de fome na periferia. Eu entendo que uma população mais desenvolvida, mais desenvolta no campo da fraternidade,
sempre envolverá ajuda, fazer alguma coisa pelo carente, procurar. O outro Lara Rezende, que foi um grande escritor brasileiro, ele falava uma coisa até meio chocante. Ele falava que o mineiro, ele só é solidário no câncer. Oh, meu Deus. Quer dizer, é uma frase forte. Ele queria dizer o seguinte, ali eu diria o povo brasileiro, não é o mineiro apenas, que nós somos muito solidários nas grandes hecatombes, né, os grandes desastres, né, de repente teve uma enchente lá, chove tanta coisa que se doa, que não dá nem para usar tudo aquilo, né? As autoridades acabam pedindo para não mandar mais nada. Então o brasileiro nessa situação é solidário. Mas no dia a dia, no cotidiano, poxa vida, aqui em São Paulo, em Guarulhos, tem milhares e milhares de famílias aí que não tem o que comer, passando fome. O que a gente está fazendo por essas famílias? Quer dizer, não há um envolvimento da população de um modo geral no sentido de fazer alguma coisa. Tem até uma história que eu conto. Essas histórias são baseadas em fatos verdadeiros, né? De um casal, esse casal estava muito bem de vida, filhos casados, e eles conversando chegaram exatamente a essa conclusão. Nós não temos o direito de ser felizes do jeito que nós somos, com tanta gente passando fome, a gente tem que fazer alguma coisa. Procurar ajudar os nossos irmãos que estão numa situação extremamente precária. Vamos ensaiar um pouco de fraternidade. Resolveram ir para visitar uma família que eles sabiam, tinham tido notícia de que a família estava passando por grandes dificuldades financeiras, marido desempregado, muitos filhos. E eles chegam, vão e dizem, quando eles entram em contato com a família, que eles estavam vindo ali para ajudar aquela família, ajudar de fato mesmo. Não só levar uma cesta básica, mas orientar, encaminhar, fazer o que fosse possível para tirar a família daquela situação. E foi interessante que o marido, o chefe da casa, ele começou a chorar, ele ficou extremamente emocionado, porque ele falou, olha, eu estava decidido a partir para o crime, porque eu não acho emprego, eu não conseguia nada, a minha família passando fome, eu tinha resolvido que eu ia assaltar uma residência. Vocês me salvaram, quer dizer, a sua presença hoje aqui é a presença de Deus. E por aí foi, né? E de repente, aquela família resolveu a situação de uma outra família, dando estímulo, ajudando, dando um apoio financeiro, em princípio, né? Que é exatamente isso que falta, né, Celina? As pessoas se envolverem com a fraternidade. Porque é muito bonito você dar uma contribuição mensal, uma obra assistencial e já aliviou a consciência, não é por aí. Né? Exatamente. Nós temos que nos envolver realmente com o trabalho no campo da fraternidade, fazer alguma coisa em favor do próximo, porque é uma sociedade realmente solidária, uma sociedade cristã, será aquela sociedade onde as pessoas estão distribuindo o pão, dividindo o pão, fazendo alguma coisa. Daí a gente resolve os problemas. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos nessas situações que se repetem não só aqui no Brasil, mas você vê na Europa, por exemplo, aquela quantidade imensa de imigrantes estão tentando melhorar a sua situação, saindo da África, onde as atrocidades são terríveis, no Oriente Médio, e os países fechando as portas, né? Não, está faltando solidariedade. É verdade. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já viemos para o terceiro e último bloco do programa. Não saia daí.